Bom dia, pessoal. Novamente aqui, mais uma pequena palestra para a gente aprender, para a gente ensinar alguma coisa, para a gente passar uns minutinhos aqui de reflexão. Hoje eu pesquisei um tema muito interessante, uma velha amiga nossa, não é? De uma vida ou de alguns momentos da nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre a dor. Como eu disse, esse sentimento, essa manifestação que nos acompanha aí em alguns ou vários momentos da nossa vida. Então, o que é a dor? Quando relacionado ao corpo, é um sofrimento físico desagradável ou penoso, causado por alguma disfunção orgânica. Mas existe também a dor moral, cuja sensação igualmente desagradável ou penosa de padecimento e mágoa, de pesar e amargura, ocorre no íntimo de nós ou do indivíduo. Mas tem uma diferença. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Ou seja, dor e sofrimento são coisas diferentes. A dor faz parte, podemos dizer assim, da nossa vida. Não há como evitá-la. Já o sofrimento, não. O sofrimento pode ser diminuído e até evitado, vai depender de nós. Ou seja, nós podemos ter dor sem sofrimento, ou mesmo sofrer sem ter dor. Depende da nossa vontade, da nossa evolução. Existem várias maneiras de atenuarmos e evitarmos o sofrimento. Não a dor, o sofrimento. Trabalhando com os nossos pensamentos, trabalhando com as nossas emoções. É claro que existem também maneiras de a gente ficar doente, ficar com dores. Existem meios, existem fórmulas para isso. Esse livro aqui, O Médico Jesus, é claro que isso aqui é uma cópia, é um livro muito interessante, excelente, fala dos nossos males, das nossas doenças, como ajudar a cura. Mas ele fala também, eu vou dar só alguns exemplos de como a gente pode ficar doente. Como? Você quer ficar doente? Coma muita porcaria, tome drogas, beba bastante. Cultive a sensação de que a vida não tem sentido nem valor. Faça coisas de que não gosta e evite fazer o que realmente precisa ser feito. Seja rancoroso e supercrítico, principalmente em relação a si mesmo. Culpe os outros de todos os seus problemas. Encha a cabeça de quadros pavorosos e depois fica obcecado por eles. Evite relações profundas, duradouras e íntimas. Fuja de qualquer coisa que te pareça com o senso de humor. Eu li uma coisa um dia que, quando a gente sorri, são férias instantâneas. E é a verdade, né? Não expresse os seus sentimentos e opiniões. Os outros não vão gostar. Evite qualquer mudança que possa lhe trazer mais satisfação e alegria. Discuta amplamente suas próprias doenças. E se tiver feito uma cirurgia, faça conferências dramáticas sobre ela em todas as oportunidades. Ou seja, se faça de vítima. Essas são algumas dicas deste bom livro para você ficar doente. Mas a gente não quer isso. A gente não quer ficar doente, a gente quer ficar bem, com saúde. Como eu estava dizendo então, o sofrimento é como se fosse, não é? Uma dor crônica, não tratada, não cuidada, negligenciada. A dor física, já a dor física, anuncia que algo em nós não vai bem e precisa ser tratado. Você veja que são coisas simples, óbvias que eu estou falando até agora. Gente, a dor não é um castigo. É uma contingência inerente à nossa vida. Está ali.
a nossa vida, cuja atuação enobrece o espírito. Então, nós temos que entender que muitas vezes essa dor, esta doença que nós passamos, estamos passando, vamos passar, nós mesmos podemos ter acertado lá atrás, antes de nos reencarnarmos. Nós espíritos acreditamos que existe um planejamento quando você reencarna para a sua vida, um esboço do que você pode passar. Então, a dor, ela pode ser uma drenagem do seu corpo espiritual. Eu vou explicar melhor lá na frente. Pode ser uma prova que você vai ter que passar para evoluir. E também pode ser uma expiação, uma coisa que foi imposta a você, para vocês também melhorar espiritualmente. Então, meu amigo, minha amiga, a dor, muitas vezes ela vem para nos acordar, para nós entendermos melhor o porquê da vida. Conheço pessoas muito próximas a mim que ficaram melhor depois, não é, das enfermidades. Ficaram mais amáveis, mais acolhedoras, conversam mais, dão mais risadas. Não que fossem ruins no passado, não. Elas melhoraram, tiveram força, lutaram, não reclamaram, não é, das dores, das doenças. Até porque eu digo sempre, se chorar resolvesse, vamos pegar aí, sentar no chão e chorar durante 3 horas, quem sabe não resolve. Não resolve. Vamos lutar. Vamos melhorar o nosso astral. Então, a dor é um poderoso meio de aprendizado. A dor nos obriga a parar e ver o que está acontecendo. Por que eu estou desta maneira? A gente se eleva mais a Deus. A gente consegue orar, rezar, pensar melhor. Essa compreensão da dor como meio de reajuste nos faz mais fortes, por percebermos que tudo tem razão de ser, que tudo compete para o nosso crescimento espiritual. Embora ainda não saibamos lidar com a dor, com a serenidade ideal, e a gente entende isso, né, nessa evolução que nós estamos, se ao menos conseguirmos manter firme a confiança de que tudo passa, de que é preciso alterar a rota, retomar o caminho reto e evitar novos desvios. Eu não sei se você consegue ler, mas ali tem um quadro que eu fiz. Isso também passa. As dores passam, as alegrias passam. Resta a você compreender, ter a experiência para administrar melhor isso. Eu sei, e você também sabe, que se não fosse pela dor, teríamos aprendido muito pouco. Se não sentíssemos dor, não mudaríamos os nossos hábitos de maneira geral, não é? Não modificaríamos nossas condutas, não regeneraríamos nossos pensamentos e intenções. Infelizmente, Deus não quer a dor, mas é através dela que nós conseguimos sair daquele poço de desilusões, daquele poço de dores e outros sentimentos ruins. Eu li uma coisa um dia em um dos livros de André Luiz, de que a dor, eu achei muito interessante, se há de convir comigo, a dor é como um mata-borrão. As sujeiras, que são as dores, ficam no corpo, limpando a escrita que é o nosso espírito. Eu vou explicar melhor. Sabem o que é o mata-borrão? Era um artefato que você, quando escrevia com uma caneta de pena, você passava aquele objeto para limpar a escrita, para ela ficar mais clara, sem borrões. Por isso, mata-borrão. Então, o que eu quis dizer com isto aqui? Que aonde fica a sujeira é o nosso corpo. As dores, os problemas, tudo aquilo que a gente passa são os mata-borrões de nossa vida. Ficam ali com a gente.
mas o espírito enobrece, o espírito fica limpo, que é a escrita. O espírito fica bem. Então, nossa vida é um mata-borrão. Todos os problemas que nós temos no corpo físico e mental, limparão o nosso espírito. Podem acreditar nisso. É preciso dizer então que a dor muitas vezes é necessária, nem que seja como esclarecimento. Qualquer pessoa com o mínimo de poder de observação sabe que a lei da atração é aquela, os semelhantes se atraem. Por isso que você está aí ouvindo a minha palestra. Por isso que nós vamos num culto, numa igreja, num centro. E é por isso que os presos estão onde estão. A lei de atração. É uma lei tão digna de credibilidade e passível de ser comprovada quanto a lei de causa e efeito. Que nada mais é aquilo que nós já ouvimos muitas vezes, né? Você planta o que você colhe. Se você planta amor, você colhe amor. Se você planta ódio, você colherá ódio. Ou, mudando um pouco, cada um recebe aquilo que dá. Então, atraímos aquilo que ocupa o nosso pensamento como um padrão. Somos o que pensamos. Eu já disse várias vezes que o homem vai descobrir um dia a força do pensamento. Se vivermos bem dizendo a dor, é lógico que atrairemos mais dor. Eu já falei sobre isso hoje. Vitimismo. A pessoa adora falar das doenças dela, das dores. Se você quer falar da sua, você não consegue. A pessoa se torna-se vítima. Ela quer ser a coitadinha. E não vai adiantar nada, né? Vítima dela mesma, ou vítima de nós mesmos. De qualquer modo, é um erro pensar que a dor é necessária. Não. Podemos trabalhar com amor, com a boa vontade, sem precisar do estímulo da dor. Mas se a dor te visitar, se a dor vier, vamos nos recorrer novamente ao livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Visitado pela dor, não se entregue ao desalento. Siga em frente, porque você está a poucos passos de encontrar a cura para as suas dificuldades. Ore e confie no Médico Jesus. Ele está atento, está ali perto de você. Caminhe ainda que a passos lentos. Saiba que a resolução de todo e qualquer problema somente surge se você não desistir de viver. Então nós temos que lutar sempre. Eu estava lendo um artigo e eu li recentemente que o jornalista Gilberto Dimenstein, que eu acho que é assim que fala, recentemente ele mudou de casa, ou como dizem as outras religiões, morreu. Agora, recentemente, no mês de maio, dia 29, ele faleceu. No fim do ano passado, ou seja, de 2019, ele fez um artigo sobre essa situação que eu estou passando para vocês. Sobre as enfermidades, sobre nossas dores, sobre nossas doenças. E esse artigo se chama Aquele Gilberto Dimenstein, antes do câncer, morreu. É um artigo maravilhoso, por si só, já é uma palestra. Então, meu amigo, minha amiga, leia esse artigo, vá lá, procure na internet. Ele não é extenso, você vai gostar. O que eu tenho para dizer para você, aliás, eu ouvi isso, né? Falar das dores alheias, das enfermidades, das doenças alheias é muito fácil. Dar pitaco, sugestões para os problemas dos outros é muito fácil. Falar dos problemas e resolver os problemas dos outros, dos filhos dos outros, é muito fácil. Mas o que eu tento trazer para você é o seguinte: continue lutando. Continue na temperança do amor. Procure fazer
algo de bom para o próximo, você vai tirar um pouco o foco de você. Você vai melhorar, você vai entender que você não é o único que tem problema, que tem dores. Muita gente, ou quase todos, tem. Continue lutando, continue na perseverança e na terapia do amor. Muito obrigado por mais esta palestra, muito obrigado por você chegar até o fim comigo. E para terminar, uma frase aqui, de William Shakespeare. Ele escreveu assim: todo mundo é capaz de dominar a dor, exceto quem a sente. Eu concordo com ele, só que eu acrescentaria, no atual momento de nossa evolução, do nosso mundo, sim, todo mundo é capaz de dominar a dor, exceto quem a sente. Porque nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Muito obrigado, um abraço a todos e fiquem com Deus.